Bom dia, meninas, tudo bem? Gente, eu já falei várias vezes e vou repetir. Não me considero melhor do que ninguém. Não é porque eu não corto meu cabelo, não pinto meu cabelo, que eu me considere melhor, mais crente do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu dou graças a Deus porque o meu cabelo parou de crescer, porque imagina se continuasse crescendo, dá muito trabalho, né? Eu ia acabar cortando, né? Não julgo ninguém, já fui muito julgadora, já. Eu confesso, já fui muito julgadora. Mas a gente aprende assim, ai, não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro. Isso vem de como a gente aprendeu a servir a Deus, né? E cada um tem uma consciência que Deus deu para cada um, Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu uma consciência para cada um faz o que quer, faz o que não te acusa. Mas cada um tem um jeito. Eu tenho um jeito de servir a Deus, procuro melhorar cada dia, todo dia eu procuro aprender, procuro melhorar. E mas é engraçado que às vezes a pessoa, sem conhecer a gente, né, se baseia aqui pelo que vê aqui nos vídeos, pelo pouco que conversa com a gente. Esses dias me chamaram, não diretamente, né, mas indiretamente, de fanática. Fanática religiosa. Isso por um irmão. Isso por um irmão. Mas por quê? Primeiro, porque ele não me conhece. E outro, eu não me senti ofendida. Mas eu sei que ele tá equivocado. Por quê? Eu entendo assim, que tudo que é demais, tudo tem que ter equilíbrio na vida da gente, né? E eu acho que fanatismo é quando eu entendo assim, gente, eu não estudei em lugar nenhum, isso aqui eu tô falando que eu sinto do meu coração, que eu entendo por fanatismo. Quando eu obedeci a Deus, algumas amigas minhas do colégio, elas falavam assim, nossa, agora a Edna vai virar aquela crente chata, que só fala de Deus, de igreja. E eu fiquei analisando, eu pensei assim, tá certo que a gente muda, a gente tem que mudar, né? A gente tem que mudar, mas a gente não precisa ficar batendo de frente com as outras pessoas, a gente tem que respeitar cada um, né? E só que às vezes as pessoas vê eu falando aqui sobre religião, sobre igreja, sobre a minha maneira que eu sinto que eu sou. Gente, eu sou. Não sou um personagem, graças a Deus não preciso imitar ninguém, porque eu gosto de mim, eu me amo do jeito que eu sou. Eu sei que eu sou imperfeita, mas eu sempre peço a Deus que eu quero melhorar, que eu quero me corrigir. Gente, eu erro a todo momento. Mas eu quero dar um exemplo que veio na minha mente, né? E se eu pudesse, eu até expunha essa pessoa, mas eu não tenho autoridade dela para isso, né? Mas quem aqui me conhece, né, pode vir aqui verificar se é verdade. Eu tenho a mercearia que já faz mais ou menos uns 13 anos, assim, de mercearia mesmo, né? Vai fazer 15 anos que eu moro aqui. Ou já fez, não sei. Tô perdendo as contas. Mas, então, desde o começo eu tive mercearia, começou bem pequenininho. E eu já tenho um vendedor que me atende aqui, já faz uns 8 anos, mais ou menos. 8 anos. Toda quarta-feira ele tá aqui. Muito difícil o dia que ele vem, eu não tô. Eu aviso, ó, hoje eu passo pedido por mensagem porque eu não vou estar. Beleza. Ou às vezes ele passa, já aconteceu, já passei tantas dificuldades que já aconteceu
teve dias que eu não consegui nem atender os vendedores, porque eu não estava bem, eu estava num estado depressivo e eu não conseguia atender direito os vendedores. Às vezes eu até me esquivava de pessoas, meu filho me ajudava a atender, então isso aí passou, graças a Deus. Mas assim, ao longo desse tempo, mais ou menos de 8 a 10 anos que esse vendedor me atende, eu converso muito, gente, não é só aqui no vídeo não. Isso no vídeo é um pouquinho do que eu transbordo. Eu transbordo, gente. Não sei se eu tô falando demais, não é pra me aparecer. Se eu quisesse me aparecer, eu ia lá me arrumava, nem pedi o cabelo hoje, só soltei o meu coque. Eu ia lá me arrumar, não, é com a roupa que eu tô em casa, eu venho aqui falar nos vídeos. Mas assim, esse vendedor, ele me atende toda quarta-feira e a gente conversa sobre tudo. Ele tem 3 filhos, quase na mesma idade do que os meus. Ele é muito bem casado, um homem de muito respeito, sempre conversou comigo com muito respeito. E tem um monte de gato e a gente conversa sobre gato, sobre cachorro, se ele trocou de carro, se eu troquei de carro, sobre os filhos, sobre problema com filhos, porque assim, passando conhecimento, passando vivência pro outro, né? Porque às vezes a gente aprende com os nossos erros e às vezes a gente aprende com os erros dos outros, com os exemplos dos outros. Então, eu sou assim, converso bastante, chega a pessoa aqui, às vezes a pessoa vem para comprar uma coisinha de nada e fica aqui 1 hora, 2 horas conversando comigo aqui, porque eu gosto de conversar com as pessoas. Aí, esse vendedor, eu só quero dar um exemplo para vocês. No meu ponto de vista, gente, o que é fanatismo? Deixa eu resumir o que eu acho que é fanatismo. Fanatismo, para mim, é quando a pessoa foca tanto numa coisa, e não é só um fanatismo religioso, gente. Tem fanatismo de time, tem fanatismo de personagem da TV, tem fanatismo de si mesmo. Tem gente que é fanático por si mesmo. Por quê? Porque só pensa em si mesmo, idolatra a si mesmo, só faz as coisas pensando em si mesmo, não se doa para as outras pessoas, né? Faz tudo para si. Isso é uma idolatria da pessoa, esquece. Às vezes a pessoa esquece que a gente vai morrer e essa carne vai virar pó e daqui a gente não leva nada. Eu acho que o mais importante nessa terra é a gente fazer para o outro. Para o outro, não para nós mesmos. Porque, né? Porque, por N motivos, né? Mas eu quero, pra mim, o que eu entenderia pra mim se eu fosse fanática? Eu fiquei me imaginando, será que eu sou fanática? Eu penso assim, se eu fosse fanática, eu ia impor, primeiro que eu ia impor para os meus filhos, já fiz isso também, tá, gente? Talvez eu era fanática e Deus me modelou. Eu queria que meus filhos fossem na igreja, né? Até uma altura, quando eles são pequenininhos, a gente pode falar para eles, não, você vai. Ai, mãe, tô com sono, tô com preguiça, não sei o que. Não, vamos pra igreja. A gente, né, pode impor pra eles. Quando eles são pequenininhos, a gente, né? Mas não é legal, gente, obrigar os nossos filhos a ir pra igreja. E nem deve obrigar. A gente tem que ensinar pra eles. Aprendi isso numa live, mas eu já fazia na prática. Eu ouvi hoje na live. A gente tem que mostrar pra eles o quanto é bom servir a Deus. O quanto é bom ter a nossa confiança em Deus. E não obrigar eles a ser crente, não obrigar eles a frequentar a igreja, né? Não obrigo. Chegou uma altura que meus filhos, né, não quis mais ir na igreja e eu não posso não obrigar eles a ir para a igreja. Tô fazendo almoço, tomara que não queime a minha panela. Mas eu entendo que fanatismo é quando você foca tanto numa parte, num assunto, num objetivo, que você, como pessoa, você deixa de cumprir
as tuas outras obrigações como pessoa, como mãe, como pai. Imagina um pai que só fica atrás de futebol, só fica atrás de time, só fica idolatrando o jogador e não tá nem aí pra família, não para em casa. Gente, tem gente que é idólatra pelo dinheiro, só pensa em trabalhar e fazer hora extra, não tem tempo pra família, não tem tempo pros filhos, nem conhece os filhos, porque os filhos crescem e de repente você vê que você não tem intimidade com seus filhos, que você não teve, que eles não criaram um vínculo com você, isso daí causa N problemas. Então, isso é fanatismo. Fanatismo é quando a gente tem a nossa vida cristã, tem a nossa vida profissional, tem a nossa vida do lar, e você tem que manter o equilíbrio em tudo isso, né? E viver uma coisa leve, uma coisa boa. E acho que vai queimar a minha panela. Pera aí, já volto.